É porque o homem pensa demais que ele peca. É porque o homem pensa demais que ele fica indeciso. É porque o homem pensa demais que ele se inquieta. É porque ele pensa demais que ele se desespera. Esse aqui é o Montaigne. Pela roupa você já observa que ele era um nobre. Esse frufruzinho aí no pescoço dele. E qual que é, assim, em resumo, o que é o Montaigne em resumo, né? Então, vida e obras do Montaigne. Bom, Montaigne é um filósofo renascentista. Ele está inserido ali no Renascimento francês. Ele faz a transição entre o Renascimento, uma visão de mundo renascentista, que ao mesmo tempo retoma os clássicos, os epicuristas, os estoicos, só que não se coloca plenamente racionalista, ou seja, com a plena confiança na razão humana. Aliás, ao contrário, o Montaigne, o Michel de Montaigne, é um dos filósofos conhecidos por suspeitarem da razão humana. Ele é um dos filósofos conhecidos por serem um dos grandes representantes do ceticismo. Você se recorda de que no ciclo da Idade Média inteiro, o ceticismo saiu de jogo? Ficaram ali principalmente o Platão, via neoplatônicos, principalmente na patrística, e já na escolástica, há uma retomada do Aristóteles. Mas os epicuristas, os estoicos, os céticos, os filósofos helenistas como um todo, não eram tão estudados assim, se é que eram estudados. No Renascimento, entretanto, esses escritos voltam. E no Renascimento, o Montaigne é um dos principais representantes. O Montaigne é um cara que nasceu lá na França, na cidade de Saint-Michel de Montaigne. Ele foi prefeito da cidade e ele foi muito mais conhecido na época dele por ser político e por ser filósofo. A obra filosófica dele não é em formato de tratados, não é em formato de grandes diálogos, é em formato de ensaios. É um tipo textual, né? É um gênero textual bastante híbrido. Ele não é eminentemente argumentativo, ele não é eminentemente expositivo, ele às vezes é confessional, mas ele serve sobretudo, guarda isso, ele serve sobretudo para colocar o pensamento em marcha. Como assim colocar o pensamento em marcha? Geralmente, quando você faz um texto dissertativo argumentativo, típico do ensino médio brasileiro, você tem um objetivo muito claro ao formular esse texto. Você parte de um pressuposto que você precisa provar um ponto sobre um problema dado. Tem um plano a ser seguido. O ensaio não tem um plano a ser seguido, ou pelo menos não fica claro pela sua estrutura se há ou não um plano. Então é um gênero literário para quem gosta de literatura mesmo. O nome também é despretensioso, né? Ensaio, ou seja, ele não se pretende ser uma obra acabada. É para capturar o pensamento na sua marcha. E aí, tem muitos. Esse livrinho aqui do Montaigne tem, sei lá, mais de 500. E ele escreve nessa toada. Ele é conhecido por ser um cético. Tem uma pergunta que ele faz num dos ensaios, que é o que sei. Porque ele responde essa pergunta, o que sei, dizendo quase nada. Eu sei quase nada. Eu me compreendo como alguém que é reflexivo, como alguém que questiona, como alguém que reflete, como alguém que examina. Porém, toda vez que eu me volto para o objeto do meu exame, da minha investigação e da minha reflexão, eu percebo que pouca coisa, de verdade, eu posso chamar de conhecimento. E por isso ele se configura como sendo um cético. Só que você poderia pensar o seguinte, o que comumente nós pensamos. Céticos são aqueles que duvidam da possibilidade do conhecimento. Talvez você pense que isso leva necessariamente a uma ausência de fé. Ué, pessoas que duvidam não são pessoas que creem. Lê do engano. E o Michel de Montaigne é um dos principais exemplos desse lê do engano. Porque o Michel de Montaigne é conhecido por ser um fideísta. Fideísmo é a doutrina segundo a qual a fé não precisa da razão para se sustentar. Fideísta é aquele que acredita que você pode crer sem que você precise do auxílio da razão. Porque a relação entre você e a crença, você e os preceitos divinos, é uma relação direta, sem o auxílio da parca razão humana, da falível razão humana. O Montaigne é um fideísta. E tem um trecho de um ensaio dele, Apologia de Raymond Sebon, que era um teólogo, segundo ele fala, que estava defendendo ali a existência de Deus. E ele, lá pelas tantas, elogia o Raymond Sebon, só que ele elogia assim de modo deferente, não de modo majoritariamente sincero. Porque ele fala que a literatura é boa, mas ela tem algumas falhas, porque ela quer argumentar a favor da existência de Deus mediante uma inspiração tomista de São Tomás de Aquino. E, portanto, utilizando ali um raciocínio aristotélico, uma lógica bem definida. Ele fala, não funciona bem assim e tal. Ele vai avaliando o que nós humanos julgamos conhecer e que, na verdade, não conhecemos. Lá pelas tantas, ele empreende uma comparação entre nós e os animais, para mostrar o quanto nós não somos especiais em relação aos animais, em relação ao conhecimento. E ele vai
colocando em xeque tudo aquilo que nós julgamos superior na natureza humana. Você se orgulha, então, de ser alguém que pensa e que cogita e que reflete. Então, fica aí com todo o resultado que advém dessa faculdade de pensamento. O desespero, você não vê um animal desesperado. A inquietação, você não vê um animal inquieto. A indecisão, você não vê um animal indeciso. A doença mental e o pecado. É porque o homem pensa demais que ele peca. É porque o homem pensa demais que ele fica indeciso. É porque o homem pensa demais que ele se inquieta. É porque ele pensa demais que ele se desespera. O parágrafo tem como objetivo aqui, especificamente, mostrar o quanto nosso envaidecimento sobre a nossa característica humana de pensar não se justifica se a gente examina no detalhe. Claro, você pode discordar, você pode concordar, mas é isso que está em jogo aqui. Você lembra, o contexto do Michel de Montaigne, como todo o contexto do Renascimento, é um contexto de quebra, de questionamento da tradição, de incerteza, de reforma, de contra-reforma. É um contexto de pressupostos quebrados e, portanto, de dúvida. Então, o ceticismo do Montaigne pode ser expresso em 4 etapas. Primeiro, aspiração à universalidade versus variabilidade da experiência. Os escritos dele, toda hora, mostram pra gente que essa nossa tentativa de refletir e filosofar, almejando chegar a uma objetividade universal que valha para todos os seres racionais, o tempo inteiro esbarram na variabilidade da experiência humana, dos costumes, das experiências, das sensações. Isso só nos leva a crer que talvez essa aspiração à universalidade não exista mesmo. Ele sempre coloca em jogo a supremacia da dúvida sobre a certeza. Toda vez que a gente tenta fixar num ponto sobre alguma coisa, ele mostra o quanto esse ponto não é fixo coisa nenhuma, o quanto esse ponto é inseguro. Ele até apresenta um eu reflexivo, afinal de contas, os ensaios são ele, Montaigne. Os ensaios são escritos em primeira pessoa, ou seja, ele se mostrando alguém que reflete sobre a realidade. Mas esse eu, ele tem a capacidade de raciocinar, mas essa capacidade não leva ele a muito longe, não. Daí, ele, para não cair na completa descrença sobre as coisas, ele se fiar na crença em Deus. Diante da incerteza da capacidade humana de refletir, ou eu caio no desespero, ou eu me apego a alguma coisa. Se eu já cheguei à conclusão que a razão humana não é tão poderosa assim, eu me apego ao que há de mais seguro, a tradição religiosa.